Fala, jogador, beleza? Se você não me conhece, eu me chamo Ronilson e esse é o canal Mestre das Tips. Estou trazendo aqui palpites e análises para a nossa terça-feira, dia 20 de janeiro de 2026. Antes disso, se você não é inscrito no canal, já te inscreve aqui, que tem palpites, bilhetes e análises todos os dias. Sem enrolação, vamos para o jogo dessa terça-feira de Champions League, uma grade recheada. Teremos muitos jogos aqui importantes. Tem equipe aí que já pode garantir a classificação direta para as oitavas de final. Outros times estão correndo o risco de ficar fora da zona dos playoffs. Vamos lá. Começando às 14h30, teremos a equipe do Al-Ahly recebendo a equipe do Al-Khalej. Olhando aqui a classificação, a equipe do Al-Ahly tem 15 jogos, com 10 vitórias, 4 empates e uma derrota, marcou 22 e sofreu 11 gols. Enquanto isso, a equipe do Al-Khalej tem 7 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, 36 gols marcados e 23 gols sofridos. Olhando aqui a resta dos últimos jogos, a equipe do Al-Ahly venceu os últimos 5 jogos, enquanto isso, o Al-Khalej venceu os últimos 3 jogos com um empate e uma derrota nos últimos 5 jogos. Para esse confronto, eu quero ambas marcam, pagando 1,53. Acredito que a equipe do Al-Ahly seja superior, mas não irei confiar na vitória do Al-Ahly para essa partida, até porque o que está acontecendo de zebra ultimamente, meus amigos, não é brincadeira. Final de semana está aí para provar isso, né? Seguindo agora para a Championship, onde eu separei algumas partidas para a gente estar trabalhando. A primeira é do Ipswich Town, que vem numa sequência muito boa nos últimos jogos. Venceu os últimos 4, não perdeu nos últimos 6 jogos, só perdeu um dos últimos 10 jogos. A equipe do Ipswich está aqui colado com a equipe do Middlesbrough. Olhando aqui a classificação, o Bristol tem 40 pontos, o Ipswich tem 47. Se o Ipswich vencer e a equipe do Middlesbrough tropeçar, o Ipswich já ultrapassa aí a equipe do Middlesbrough na classificação. Para esse confronto eu espero gols, eu quero 1,5 gol pagando 1,28. A equipe do Ipswich cumpriu essa linha aqui em 8 das últimas 10 partidas, venceu os últimos 4 jogos. Grande campanha do Ipswich, que para mim tem tudo para voltar para a primeira divisão da Inglaterra já na próxima temporada. Seguindo aqui agora para o confronto do líder, o Coventry vai receber a equipe do Millwall. Olhando aqui a classificação, Coventry líder com 55 pontos, enquanto isso o Millwall tem 46, 9 pontos atrás da equipe do Coventry. Para esse confronto também eu quero gols, 1,5 gol pagando 1,25 é o suficiente para a gente estar trabalhando. Às 17 horas teremos a equipe do West Ham recebendo a equipe do Leicester. O Leicester que vem na oscilação. É, Pensei até que não iria conseguir a classificação nos playoffs, mas está vindo bem, tem 37 pontos. A primeira equipe aqui tem 43, a diferença de 6 pontos. E o campeonato é muito longo, é um campeonato de 46 rodadas, faltando aí 19 jogos, então tem muita coisa para acontecer. Olhando aqui a resta dos últimos jogos, o West Ham cumpriu a linha de 1,5 gol nos últimos 10, assim como a equipe do Leicester também cumpriu essa linha nos últimos 10 jogos. Olhando aqui a linha de 1,5 gol pagando em 28, é interessante, dá para a gente trabalhar nela e dá para trabalhar também nessa linha de ambas marcam pagando 1,73. Agora sim, meus amigos, querida e amada Champions League, vamos trabalhar com bastante cautela, com cuidado, porque pode acontecer muita zebra, pode vir muitas pegadinhas, começando pela equipe do Karate Almaty recebendo a equipe do Bruges. Olhando aqui a classificação, a equipe do Karate Almaty é o lanterna com somente um pontinho, um empate, 5 derrotas. A equipe do Bruges venceu uma partida, empatou uma e perdeu 4. Se esse confronto fosse lá na casa do Bruges, eu iria de vitória seca do Bruges. Mas como é um confronto que ocorre fora de casa, eu vou estar pegando apenas um empate anula a favor do Clube Bruges. Não vou trabalhar no mercado de gols também. A equipe do Karate é uma equipe que joga muito fechada. Pode aí estar querendo empatar o jogo, né? Caso não vença, acho muito difícil que ela vença esse confronto. E o Clube Bruges aí, se marcar pelo menos um golzinho e vencer a partida, porque essa linha de 1,5 gol está muito baixa para a gente trabalhar. 1,5 gol pagando 1,20. Vocês já acham que tem valor? Se vocês quiserem trabalhar a linha de 1,5 gol, tranquilo. Eu prefiro ir nesse empate anula que está pagando a mesma coisa aí a favor da equipe do Bruges. Às 14h45 teremos a equipe do Bodo Glimt recebendo a equipe do Manchester City. Olhando aqui a classificação, o Manchester City que vem de derrota para a equipe do Manchester United, perdeu o derby de Manchester, 4 vitórias, um empate, uma derrota. Vem bem na Champions, tem 13 pontos. Agora que se vocês repararem, o bolo aqui está muito grande. A diferença do nono colocado, que é o Liverpool, para o vice colocado, que é o Bayern de Munique, é de somente 3 pontos, ou seja, uma rodada e tudo pode mudar. Lembrando que essa é a penúltima rodada. Próxima semana já finaliza a fase de liga. Então,
É importante que o City vença, ele vencendo praticamente, ele garante aí a sua classificação direto para as oitavas de final, e a gente vai estar buscando essa vitória da equipe do City, pagando 1,36, 2 gols e meio na partida, pagando 1,33 também é uma boa alternativa. Às 17 horas teremos a equipe da Inter recebendo a equipe do Arsenal. O Arsenal está praticamente classificado, tem aí 6 pontos de vantagem, né? Praticamente não, acho que o Arsenal já está classificado, matematicamente não está, mas aí teria que tirar um saldo de gols muito grande aí, todo mundo vencer, o Arsenal perder os 2 jogos, tirar um saldo de gol grande, o Arsenal, para mim, já está classificado, mas para garantir essa classificação de verdade, ele só precisa de um empate. Empatou o jogo, está classificado, faz um jogo difícil contra a equipe da Inter, lá na Itália. Inter de Milão, se vencer, chega a 15 pontos, pode igualar a equipe do Bayern de Munique, pode ultrapassar PSG, City, Atalanta, e também praticamente garantir a sua classificação. Para esse confronto eu quero gols, eu quero 1,5 gol, pagando 1,36. A equipe da Inter não perdeu nos últimos 6 jogos, vem de 2 vitórias magas por 1-0 aí no campeonato italiano. O Arsenal vem de um empate em 0-0, jogando fora de casa no último final de semana. Antes disso, vinha na sequência boa, não perdeu nos últimos 10 jogos, e a Inter não perdeu em 8 das últimas 10 partidas, 1,5 gol, para mim chega forte para esse confronto. Às 17 horas teremos a equipe do Sporting recebendo a equipe do PSG, e olhando aqui a classificação, o PSG tem 4 vitórias, um empate, uma derrota, marcou 19 e sofreu 8 gols. Por outro lado, o Sporting tem 10 pontos. O Sporting, se vencer, pode terminar aqui a rodada dentro da fase de classificação das oitavas de final. Lembrando, do primeiro ao oitavo já está nas oitavas de final. Do nono até o 24º vão disputar entre eles aí jogo de mata-mata e de volta, como funciona aí a fase de 16 avos. Quem perder tá fora, quem vencer avança para as oitavas de final. Dito isto, o que a gente pode esperar para esse confronto é 1,5 gol, pagando 17. E, cara, eu gosto desse 2,5 também, porque vale muita coisa. O PSG vencendo aí basicamente garante a classificação, e o Sporting precisa vencer para chegar vivo na última rodada, até porque quem está aqui abaixo também quer chegar vivo na última rodada, nem que seja para a fase de 16 avos. O Sporting tem chances reais de ir direto para as oitavas. Então, 2,5 gols para mim chega muito forte para esse confronto. 1,5 gol aí só para completar o bilhete também. É interessante. Às 17 horas teremos o Olympiacos recebendo a equipe do Bayer Leverkusen, olhando aqui a classificação. O Bayer Leverkusen tem 6 jogos, com 2 vitórias, 3 empates e uma derrota, marcou 10 e sofreu 12 gols. Enquanto isso, o Olympiacos tem 5 pontos, se vencer, pode chegar a 8, pode entrar na zona de classificação. O Bayer Leverkusen, se vencer, chega a 12 e já vem para o bolo aqui de cima e basicamente garante a classificação, pelo menos, para os 16 avos. Confronto interessante, a linha de gols, 1,5 gol tá pagando 1,22. Eu gosto também dessa linha de 2,5 para essa partida, pagando 1,73. Quem confiar no Leverkusen fora de casa tem esse empate nulo. Particularmente vou ficar de fora. Às 17 horas teremos Real Madrid recebendo a equipe do Mônaco. O Real Madrid vem de uma eliminação aí na Copa do Rei, venceu o último jogo por 2-0, não convenceu. Para mim não foi um jogo muito bom assim da equipe do Real Madrid, jogando contra uma equipe fraca que é a equipe do Levante. Já o Mônaco vem de uma derrota desastrosa em casa, perdeu por 3-1. E o que a gente pode estar esperando desse confronto? Eu acredito que o Real Madrid vence esse confronto. Então, irei trabalhar nessa vitória do Real Madrid. Real Madrid cresce em Champions, né? E uma vitória basicamente classifica o time direto para as oitavas de final. O Real Madrid não vai querer dar sopa aí, tem adversários difíceis que estão indo para os playoffs atualmente, como é o caso do Liverpool, Chelsea, Barcelona também está indo para os playoffs, Juventus, então são equipes difíceis, o próprio Bayer Leverkusen, Napoli, são adversários aí que podem estar peitando com a equipe do Real Madrid na fase de 16 avos. Então o Real Madrid vencendo praticamente encaminha a classificação para as oitavas de final da Champions. A gente vai buscar somente a vitória do Real Madrid, pagando 1,30. Às 17 horas teremos o Tottenham recebendo a equipe do Borussia Dortmund, olhando aqui a classificação. O Borussia Dortmund tem 11 pontos, assim como a equipe do Tottenham. Estão colados, campanhas iguais, 3 vitórias, 2 empates e uma derrota. A diferença é o saldo de gols. O Borussia Dortmund tem 6, aliás, até o saldo de gol é igual. 17 menos 13 menos 7 é 6, 19 menos 13 é 6. Aí o Borussia está na frente porque marcou mais gols. Quem vencer pode entrar aí na zona de classificação, até porque a gente vai ter confronto direto ali
entre a equipe do Arsenal e a equipe da Inter. Então, pelo menos dormir aqui na parte de cima eles dormem, porque a equipe do Atlético de Madrid só joga na quarta, o Liverpool só joga na quarta, a Atalanta só joga na quarta. Então, dá para sonhar. O próprio Bayern de Munique também só joga na quarta. E para esse confronto aqui, a linha de 1,5 gol pagando em 22 está bem interessante. E a minha preferida, ambas marcam pagando 1,61. A equipe do Borussia sofre gol praticamente todo jogo, assim como a equipe do Tottenham, que não vive um grande momento, inclusive. 1,5 gol pagando em 22, ambas marcam pagando 1,61. Dos linhas aí que dá pra gente estar trabalhando. Às 17 horas teremos o Villarreal recebendo a equipe do Ajax. Cara, que é um confronto bem complicado pra gente estar trabalhando. O Ajax tem 3 pontos, o Villarreal tem somente um. A gente pode até deixar esse confronto de fora, porque o Ajax teria que vencer seus 2 confrontos, torcer para todo mundo que está na frente perder. Villarreal, situação mais delicada ainda, só tem um ponto. Pode chegar a 9, pode chegar a 7, né? Então já está eliminada a equipe do Villarreal. Então vou até pular essa partida, não vou trabalhar em um confronto aí que só pode estar complicando a gente. Às 17 horas teremos Copenhague e Napoli, olhando aqui a classificação. Napoli, 6 jogos, 2 vitórias, um empate, 3 derrotas, assim como a equipe do Copenhague. Aqui o saldo de gols é basicamente a mesma coisa. O Napoli tem -5, né? E o Copenhague tem -6, por isso que o Napoli está na frente ali no critério de desempate de gols. Para esse confronto aqui, a linha de 1,5 gol pagando em 30 é mais que suficiente. Não vou arriscar mais que isso. Copenhague, se vencer, dá um pulo aí na tabela, joga em casa. Não é um adversário bobo a equipe do Copenhague. O Napoli também é uma equipe dura, uma equipe difícil de estar jogando. Mas jogando fora de casa aí, vamos ver como que ela vem no retrospecto dela. Fora de casa não venceu ninguém, perdeu os 3 jogos. Já o Copenhague em casa venceu um, empatou um e perdeu um. Para esse confronto, somente 1,5 gol é o suficiente para a gente estar trabalhando. Ó, esses foram os jogos da tarde. Como de costume, nessa fase inicial dos estaduais, eu vou estar dando aquela passada. Se vocês quiserem selecionar alguma coisa para vocês trabalhar, já é fora das análises, beleza? O Bahia vai receber o Barcelona de Ilhéus. Basicamente, a gente não tem ódio aí para estar trabalhando. O Bahia tem 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. Deve estar vencendo, mas a gente não vai ter ódio aí para a equipe do Bahia. Indo para o Paranaense, o Atlético, que vem de uma derrota aí para a equipe do Curitiba, perdeu o clássico por 1-0. Olhando aqui a classificação, tem 2 vitórias e um empate. Enquanto isso, o Azures tem um empate, tem uma vitória e 2 empates. Tem 5 pontos. Para esse confronto aqui, acho que a linha de 1,5 gol é interessante para a gente estar trabalhando. No Paulistão, teremos o Novo Horizontino recebendo a equipe do Palmeiras. Palmeiras venceu os 3 jogos, é o vice-líder. Impressionante que o Palmeiras venceu 3 jogos por 1-0. Olha aqui, ó. 1-0 contra o Mirassol, 1-0 contra o Santos, 1-0 contra a Portuguesa, 1-0 é goleada. Isso aqui não é basquete, hein, galera? E o Novo Horizontino tem 6 pontos. Para esse confronto aqui, a expectativa é de poucos gols, menos de 3,5 pagando 1,20 é o que a gente vai tá buscando. Acho que não sai 4-0, 2-2, principalmente o futebol que o Palmeiras vem apresentando nos últimos jogos. No geral é isso, não tem muita coisa aqui pra gente estar caçando para trabalhar nessa terça-feira, não. Tarde de Champions, uma tarde boa pra gente estar trabalhando, como vocês viram. Muitos jogos interessantes. Se você quiser pegar a odd prontinha, só esperar lá no final do vídeo, tá? E se você quiser pegar uma múltipla, tá no meu grupo gratuito que eu vou estar deixando. Então, no primeiro comentário fixado, vai estar o link do nosso grupo gratuito. Eu vou deixar uma odd 6, odd 7, até uma odd mais alta aí pra gente estar buscando alguma coisa nessa terça-feira de Champions League. Lembrando sempre que a aposta é coisa séria, então aposte sempre com responsabilidade. Valeu e até o nosso próximo vídeo.